Muito bem, eu acho que os irmãos estão mais focados em ouvir a voz de Deus do que necessariamente a minha. Ainda que eu sei que os irmãos me têm em grande apreço e eu também os tenho. Convido você ao Salmo 19. Nós vamos falar do verso 7 ao verso 14 e vamos pensar sobre sermos sustentados pela palavra de Deus. O sustento que vem pela palavra de Deus. Eu quero convidar você ao Salmo 19 e já quero fazer uma propagandazinha desse pequeno devocional diário, só sobre o livro dos Salmos, do Tim Keller, da esposa Kate, os Cânticos de Jesus, um ano de devocionais diários nos Salmos. Esse material é muito rico, irmãos, tem me abençoado muito e até agora consegui não perder nenhum deles. Todo dia eu sento lá com a turma lá em casa de manhã e fazemos o nosso devocional. São bem curtos, um por dia, e ele traz o texto bíblico, uma breve reflexão e uma sugestão de oração ao final da reflexão. Tem sido de grande utilidade para a minha vida devocional, para a minha relação com Deus, esse pequeno devocional. Se você tiver interesse, fala comigo, eu pego com 40% de desconto lá na editora. Eu faço questão de fazer uma lista e trazer para você, tá bom? Depois você pode me pagar, não tem problema, tá? Material riquíssimo. Salmo 19, verso 7 ao verso 14, é o texto que vamos, partilhar. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas justas. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Por elas o teu servo é advertido. Há grande recompensa em obedecer-lhes. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então serei íntegro e inocente de grande transgressão. Que a palavra da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Deus amado, queremos aprender com a tua palavra mais uma vez e fazemos essa oração. Que o Senhor nos encontre com o pensamento e as palavras agradáveis a ti, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, e aplica, Senhor, ministra o nosso coração a tua palavra nessa manhã. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Amém. Um bebê chorando, hein? Recomeçamos o ano, né, meus irmãos? Estamos recomeçando. Eu trabalhei, como os irmãos sabem, que eu trabalho secularmente, né? Trabalhei entre o Natal e o Ano Novo, fui tirar férias só na segunda semana do ano. Então aí tinha as duas agendas com férias, né? E eu vejo um movimento de gente pela rua. E o ano começa e a gente começa a correr atrás do sustento, não é verdade? Aquela correria e as nossas rotinas são todas voltadas para a busca do sustento. Eu acho isso muito engraçado, muito interessante, né? Você sai de casa na hora do rush, eu não sei qual dos irmãos saem de casa na hora do rush, mas é uma coisa engraçada isso. Quando você sai na hora do rush, aquela correria de gente, parece um formigueiro alvoroçado, cada um para o seu lado. E quando passa aquele determinado horário, né, que normalmente as pessoas têm um horário, entrar no serviço, quando passa aquele horário as ruas já se acalmam, e coisa de meia hora depois, se você passar no mesmo lugar, você não vai pegar o mesmo trânsito. A coisa vai ficar bem mais tranquila, que é porque as pessoas já passaram aquela correria, aquela onda já passou, e as pessoas estão então em busca da sua sobrevivência. Todo esse movimento em busca disso, e aparentemente a gente precisa disso, na verdade todos nós precisamos disso, porque a gente tem que correr atrás do ter. Nós precisamos ter dinheiro para pagar as contas, precisamos ter sustento para comprar, né, o alimento de casa, precisamos ter recursos para a vida. A sensação que se tem é que se você não correr atrás, você vai ficar
vulnerável. O dinheiro, nesse sentido, e os seus derivados, parecem ser responsáveis direto pela nossa sobrevivência e bem-estar. Essa necessidade de ter toma um vulto maior do que na verdade tem, e a gente acaba achando que se nós não corrermos atrás disso, a gente vai passar muito mais falta do que a gente passaria. E parece que esse ter se torna proeminente ao ser. E aqui começa, então, um problema para nós. Numa sociedade tomada pelo consumismo, e o consumismo é comprar em excesso, consumir em excesso, de modo exagerado, seja produtos ou serviços, não é difícil acreditar que o ter é o caminho para uma vida realizada e feliz. Se você encerrou o ano com as suas contas no vermelho, provavelmente você ficou muito chateado, porque você falou assim, pois se eu tivesse mais, o meu ano não teria sido tão ruim. Num sistema, num mundo onde o ter é tão importante assim, dá-se tanta importância para o que você pode ter, o seu valor vem do que você tem, a sensação que dá é que se você não teve o suficiente, você ficou fragilizado, você ficou subjugado, você ficou numa outra categoria de pessoa. Você se sentiu mal com isso. É normal que seja assim, mas não é desejável que seja assim. E até mesmo o Evangelho de Cristo se tornou um subproduto do consumismo, na medida que o Evangelho é manipulado para que o ter seja predominante sobre o ser. Um evangelho consumista se preza especialmente a viabilizar as conquistas econômicas, que é o alvo e o desejo da sociedade de consumo. Assim o ser fica relegado de fato a segundo plano. Inclusive até o evangelho, que é a construção do ser igual a Cristo, se tornou uma ferramenta de consumo, um evangelho consumista, um evangelho para que você tenha vitórias e conquistas, mas não em termos de caráter, de vida, à semelhança de Jesus, mas um evangelho que tenta manipular a Deus para que você tenha conquistas no ponto de vista do ter. Então o evangelho nesse sentido tem se perdido e a igreja parece que entrou nessa proposta aqui. O diabo levou a um alto e grande monte, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e disse, tudo isso lhe darei se prostrado me adorares. Essa proposta não foi a proposta de Deus para nós. Vou te dar todos os reinos do ter, todos os reinos do mundo, todos os recursos. Não. Essa aqui foi a proposta do diabo para Jesus. E a gente sabe como ele respondeu a ela. Mas o ter possui seus benefícios e a gente precisa deles. Até certo ponto, para satisfazer as nossas necessidades, necessidade de aceitação, necessidade de status social. A gente se sente bem quando a gente consegue ter uma vida boa, confortável, nossa casa própria, o prazer, a felicidade, o prazer nas coisas simples da vida, nas coisas boas da vida. Domingo passado, isso. Foi o domingo que eu fui para o Jabaquara. Meu sobrinho nos visitou no sábado à tarde e levou um tanto de comida lá e carne de primeira qualidade, coisa que a gente nem conhecia. E fizeram lá um churrasco, aquela coisa toda. E é um prazer isso, né? Quer dizer, é uma coisa gostosa você comer uma coisa boa. E é o ter que possibilita isso, não é? Isso também faz parte da vida e a gente deve celebrar a Deus com isso. A segurança, o bem-estar, o que falta faz um bom médico, né, meus irmãos? Quando a gente pensa em bem-estar, quando a gente fica doente e não tem um convênio, né, a gente sabe como é isso. Eu estou com um primo meu, foi um empresário a vida toda, está numa situação muito difícil, teve um infarto e está já há mais de 20 dias internado porque precisa fazer um cateterismo e não tem lugar para fazer. E ele está lá no hospital público esperando naqueles corredores, e o hospital não deixa ele sair, porque se acontecer alguma coisa vai ser culpa do hospital, e também não providencia o exame. E é difícil, né? Então o ter, nessa hora, quando você tem uma situação melhor, isso tudo se ajusta, não é? Mas o problema, volto a insistir, meus irmãos, e Jesus nos alerta em outro lugar, dizendo assim, e direi à minha alma, alma tens em depósito muitos bens, para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. E aí Jesus vai dizer assim, louco, isso é uma loucura. Amanhã pedirão a sua alma e o que você vai dar em troca dela. Então o ter tem um limite. E eu acho que esse limite, meus irmãos, é que o problema não é você ter o recurso, ter o dinheiro. O problema é quando o dinheiro tem você. E pensar que se
o tiver, os seus problemas vão acabar. Não, não vão. Não vão. Então eu quero, olhando para esse quadro que a gente está enfrentando e que a gente vive, eu queria chamar você para um exercício de autoanálise. Pense por um instante, vamos imaginar, por um instante, olha, vou me usar aqui como exemplo, tá bom? Imagina que eu sou um boneco. Sim, esses de vitrine, esses manequins, né? De vitrine. Um pouco plus size, mas né? É uma piada isso. Então, imagina que eu sou um boneco. Imagina que você vai pegar um giz vermelho e um giz amarelo, ok? E vai riscar o quanto de mim você acha que está, digamos o seguinte, que eu esteja mais voltado para o ter, então você vai pintar o meu corpo de vermelho na proporção de que você acha que eu estou buscando ter. E você vai pintar o meu corpo na proporção que você acha de amarelo, na proporção que você acha que eu estou buscando o ser. Porque eu preciso buscar o ter, faz parte da vida. Mas eu também preciso buscar o ser. E às vezes a gente deixa o ser secularizado. Foi isso que Jesus falou, buscar primeiro o reino de Deus. E o ter vai acontecer. E era esse contexto exatamente. Se Deus cuida dos pássaros, não vai cuidar de vocês, porque vocês estão preocupados com o que comer, com o que vestir. Então, faça esse exercício agora, olhando para mim, mas pense em você. Se eu tivesse aqui um desenho, tivesse aqui na lousa, no projetor, uma figura sua, quanto de você está à procura do ter? Está focado no ter? Está envolto com os processos do ter, uma firma nova, um emprego novo, um negócio novo, um projeto novo, um projeto relacionado à sobrevivência? O quanto das suas emoções estão envolvidas com o ter? Estão apegadas ao ter? E o quanto de você, pintado de amarelo, está apegado ao ser, está atento aos movimentos do seu coração, está atento ao seu caráter, está atento às suas emoções, ao seu passado, à sua identidade verdadeira, está atento a Deus, o único ser que é. Faça esse exercício com a sua imagem mentalmente. Cada um de nós vai fazer esse exercício e pintar o seu quadro, a sua autoanálise. O Salmo 19, meus irmãos, nos mostra como a palavra de Deus pode sustentar a nossa vida e nos dar grandes recompensas, tanto para o ser, como também para o ter. Tanto para o ser, quanto também para o ter. E eu quero me debruçar ao Salmo com os irmãos agora. O Salmo fala da palavra de Deus, a palavra de Deus. O salmista aqui, nesses 7 versos, utiliza 6 sinônimos que são complementares para esclarecer o que é a palavra de Deus. A primeiro adjetivo, ele diz que a palavra é a lei do Senhor, né? Então ele define a palavra de Deus, a primeira definição é que a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. O segundo ele chama de os testemunhos do Senhor, os preceitos do Senhor. A quarta palavra para esclarecer isso, ele chama de os mandamentos do Senhor, no verso 8. No verso 9, o temor do Senhor e as ordenanças do Senhor. Então, a lei, os testemunhos, os preceitos, os mandamentos, o temor e as ordenanças. Todos esses termos, na verdade, se referem à palavra de Deus. São expressões sinônimas, são termos complementares para dizer assim: a lei do Senhor revigora a alma, o testemunho do Senhor é digno de confiança, te dá sabedoria, o preceito do Senhor é justo e traz alegria ao seu coração, o mandamento do Senhor traz luz aos seus olhos, o temor do Senhor dura para sempre, é puro, as ordenanças do Senhor são verdadeiras e justas. E aí, a partir do verso 10, ele vai dizer que tudo isso é muito mais desejável do que o ouro, e etc, etc. Numa outra tradução, a lista fica um pouco maior, e eu quero compartilhar com você outras expressões. A revelação do eterno é perfeita.
As sinalizações do eterno são dignas de confiança. Os mapas da vida do eterno são justos, são corretos, são precisos. A reputação do eterno é pura e dura para sempre. As decisões do eterno e a palavra do eterno. O desejo do meu coração é que os irmãos incluam a palavra de Deus na sua rotina. Porque a palavra de Deus é guia para a nossa vida. Não é novidade para nenhum de nós que, se nós dermos atenção à palavra de Deus, ela nos enche de sabedoria e a nossa capacidade de lidar com as coisas da vida muda completamente. Mas em vista desse quadro que eu pintei para os irmãos ainda há pouco, esse quadro de sobrevivência, de subsistência, e eu sei disso muito bem, porque quem aqui não tem vendido almoço para comprar janta? Quem aqui não tem feito um grande malabarismo para se sustentar? Está difícil, meus irmãos, não está difícil? Está muito difícil. Mas eu quero dizer que a palavra de Deus é exatamente para esse cenário da vida. A palavra de Deus é esse guia, esse mapa, essa revelação, esses sinais. Deus está no meio da vida nos ensinando a como encontrar vida e vida abundante nele enquanto nós vivemos. Então eu quero chamar sua atenção para que você preste atenção à palavra de Deus como fonte de ser e também a fonte que possibilita que a gente tenha. Tá bom? É isso que eu quero fazer. Assim, quando você pensar naquilo que pode sustentar e construir a sua vida, lembre-se dessas expressões, porque elas explicam que a palavra de Deus é o que é capaz de fazer de você fazer a sua vida acontecer, fazer a sua vida ser bem-sucedida. O verso 7, agora vamos descer aos detalhes, diz assim: a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Como é que a palavra de Deus, então, faz isso por nós, meus irmãos? E eu vou correr um pouquinho aqui. O verso 7 está falando de revigorar, o revigorar da alma e a sabedoria. Revigorar da alma, a palavra alma aqui tem a ver com ego, tem a ver com psique humana. O que o salmista está dizendo é que a lei do Senhor, ela vai colocar a sua verdadeira identidade para funcionar. A lei do Senhor vai restaurar você a sua verdadeira identidade. A lei do Senhor vai dizer para você quem de fato você é e o quanto Deus ama você. A lei do Senhor vai dar segurança para você. Enquanto o amor de seu pai pode mudar, pode falhar, enquanto o amor de seu marido, de seus filhos, enquanto a consideração dos seus amigos ou do seu chefe pode oscilar e você pode se sentir fragilizado, ele está dizendo que a lei do Senhor, a palavra de Deus, é perfeita. A revelação de Deus é perfeita e vai revigorar você, vai reconstruir você. Irmãos, isso é muito verdadeiro. Sabe quando você ora e você fala assim: Senhor, só Tu sabes exatamente do que eu estou vivendo. A palavra de Deus é essa verdade que nos mantém em pé e que nos restaura e nos revigora. Hebreus vai dizer: a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, e ela penetra ao ponto de dividir a alma e o espírito, as juntas, as medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Me ocorre agora lembrar do apóstolo Paulo, que diz assim que nós não sabemos orar e que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É muito interessante isso, não é? Parece que nós somos seres tão complexos que nós não sabemos nem exatamente como expressar isso a Deus. Então o Espírito vem e nos ajuda a expressar o que nós sentimos. Nós não temos condições de nos conhecermos a nós mesmos. A lei de Deus é essa afirmação de Deus sobre quem você é. Você é meu filho amado, você é minha filha amada. E independente do que você tem ou deixa de ter, independente do que você é agora ou vai ser, nós estamos em aliança. Nesse sentido, meus irmãos, a harmonia entre o ser em si mesmo, eu comigo mesmo,
entre o ser e o fazer, eu em relação ao que eu faço. O que eu faço não é o que eu sou. Ontem eu conheci um marceneiro apaixonado por madeira. Ele parecia o pai do vovô Gepeto, o vô do Pinóquio. E eu me apaixonei por ele, porque ele falava da madeira com cuidado, com uma paixão. Mas ele é um marceneiro, mas às vezes a nossa profissão se torna maior do que quem nós somos, né? Mas não pode ser assim, né? Mas às vezes isso está tão intimamente ligado, porque a gente precisa dessa harmonia na vida entre o que nós somos e o que nós fazemos. Precisamos tanto dessa sabedoria entre nós, conosco mesmo, entre nós e o que nós fazemos, entre o nosso ser e os outros seres, né? Entre nós, nossos filhos, enfim, as outras pessoas. E aí o texto vai dizer que os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. É por isso que nós precisamos da lei do Senhor, porque nós somos inexperientes. Por mais experiência que tenhamos, sempre seremos inexperientes. Sempre teremos coisas novas a aprender. Versículo 8. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. Preceitos e mandamentos. Preceitos e mandamentos são palavras sinônimas. São regras que se aconselha fazer ou praticar. O salmista está dizendo assim: eu aconselho você a praticar os preceitos do Senhor, porque o que Deus fala é justo, é correto. O que Deus diz para fazer, você deve confiar no que Deus diz para que você faça. Os mandamentos do Senhor são límpidos. Veja só, o que Deus manda você fazer vai trazer luz aos seus olhos. Você vai enxergar a realidade de um modo que você não conseguia enxergar sem esse mandamento, sem esse preceito. Dar ouvidos aos preceitos do Senhor trará alegria ao nosso coração, porque os mapas de Deus, segundo a outra tradução, são sempre os mapas certos para a vida e suas orientações são simples e fáceis de aprender, porque ela ilumina os nossos olhos. Os irmãos já perceberam como as Escrituras são simples? Elas não são fáceis, mas elas são simples. Os preceitos do Senhor são simples. Viva os preceitos do Senhor. Os mapas que Deus diz, se você quer certas coisas, Deus te dá um mapa. Eu me lembrei muito da pequena Isabela, que gosta muito da Dora Aventureira, enquanto eu pensava nesse texto. Os irmãos sabem quem é a Dora Aventureira? Quem tem filhos e netos sabem quem é, né? E aí, no desenho da Dora Aventureira, quem é que dá o destino? Quem é que ensina o caminho? É o mapa, é o mapa. É o mapa, aí tem a musiquinha do mapa, e o mapa aparece. E o mapa diz, então, faça isso, passa por aqui, passa por lá, em frente, não sei o quê, e chegue ao seu destino. O que o salmista está dizendo é isso, meus irmãos. Os mandamentos de Deus, os preceitos de Deus, são como um mapa. Viva-os, aplique-os, e você vai chegar ao resultado que você desejava. A um resultado positivo. Ignore-os, tome seu caminho, e você vai se dar mal. Hoje de manhã eu escutava uma canção para vir para cá, e a canção que eu não conhecia, já tinha ouvido, mas não prestei atenção nela, dizia assim: toda estrada leva a algum lugar, mesmo que não seja onde se quer ir. É preciso escolher, ver a direção e então partir. Toda estrada leva a algum lugar. Mesmo que você não queira chegar lá, ela vai te levar até lá. Então é preciso você fazer uma escolha. Os preceitos de Deus e os mandamentos de Deus são essa escolha. Preste atenção nisso. Verso 9 e verso 10. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. São mais desejáveis que o ouro, do que muito ouro, mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Aqui a palavra é temor e ordem. Temor e ordem. O temor do Senhor é puro e as ordens do Senhor são verdadeiras. O temor do Senhor está ligado à sua reputação.
Temer ao Senhor é um sentimento de respeito profundo para com Deus. Sabe, irmãos, infelizmente, ao longo do ano passado, pessoas que eu reputava temer a Deus, perderam o temor por Deus. E você perde o temor, e assim, se você perder o temor de Deus, você perdeu tudo. Perdemos tudo. Porque, na maior parte das vezes, nós só fazemos a coisa certa porque tememos a Deus e queremos agradar a Deus e servir a Deus. Porque se deixarmos pelas nossas conveniências, pelas circunstâncias, pelas rodas que nos cercam, não faz sentido temer a Deus, não faz sentido ser justo. Veja só, temer ao Senhor é um sentimento de respeito profundo para com Deus. Provérbios 9:10 diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é o entendimento. Se você quer ter sabedoria, se você quer adquirir sabedoria, a primeira coisa, tema a Deus. Tema o que Ele diz, leve em conta o que Deus fala, não ignore a voz de Deus, não ignore a pessoa de Deus, não se esqueça de Deus, não faça de conta que Deus não existe. Muito pelo contrário, apegue-se a Ele, pergunte a Ele o que Ele quer de você, qual é a vontade dEle, inclua Deus na sua rotina. Leia a palavra de Deus. Sabe, irmãos, tem um tanto de problemas modernos que são dilemas modernos, né? Dilemas do nosso tempo. E que às vezes você não tem assim como pastor, eu não tenho uma resposta objetiva. Porque as Escrituras não descrevem esses dilemas de maneira precisa, vamos dizer assim, de maneira pessoal, de maneira clara. Mas você sabe que existem conceitos, verdades, que se aplicam a isso e te levam a uma escolha que vai na contramão das escolhas desse tempo. São dilemas que a gente enfrenta. E eu posso até tentar entender o seu dilema. Por exemplo, tatuagem, né? Tá uma onda de tatuagem muito louca, né? E aí fica ainda uma rusga nessa situação. A Bíblia fala de tatuagem, não fala de tatuagem, me tatuo, quanto tatuo, não tatuo, posso tatuar tudo, posso tatuar pouco, uma pequenininha pode, uma na nuca pode, uma escondidinha pode, enfim, estou dando um exemplo aí de um dilema, né, pós-moderno aí. Nem estou falando desse assunto, qualquer dia eu prego sobre isso. Bom, uma coisa eu sei. O que a palavra de Deus diz, sendo ela bem interpretada, respeitado o seu contexto e a bondade do coração de quem escreveu, ela é o melhor caminho para todos nós. Ela não muda, ela não falha, ela não se equivoca, ela não erra. Ela é autoportante, ela é autocortante, ela é autossuficiente. Então, entre a minha opinião, meu desejo, meu dilema, eu tento ficar sempre com o que Deus me diz. E veja que interessante também, que antes de você dar ouvido ao que a palavra diz, você precisa reconhecer quem está falando. Observe isso no verso 9. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordens do Senhor são verdadeiras, todas elas são justas. É interessante isso aqui, porque o verso 11 vai dizer: por elas o teu servo é advertido. Aqui há uma advertência a essa obediência à palavra. Você precisa se ver como servo de Deus. Você não pode conversar com Deus ou ler a palavra de Deus como quem vai discutir de igual para igual. Não, nós lemos a palavra de Deus nos subjugando a ela. Ela é a palavra de Deus. Deus está falando comigo através da sua palavra. Não é qualquer palavra. Não se trata, meus irmãos, de uma dica para você viver melhor. Você não veio aqui hoje de manhã para ouvir boas dicas para um ano melhor,
orientações práticas para uma vida de sucesso. Não se trata disso. Nós estamos falando das palavras e da reputação do Eterno. Deus colocou a sua reputação em jogo quando nos deixou as Escrituras. E isso vale mais do que o ouro puro e que os diamantes. E você vai preferir a palavra de Deus à doçura do favo de mel. O verso 11. Por ela o teu servo é advertido, a grande recompensa em obedecer-lhes. Qual a sua reação ao ser advertido? Não, você está errado. Você está fazendo alguma coisa, chega teu chefe e diz assim, não, está errado, está tudo errado. Ou então você está estudando, ou você está treinando, ou você está fazendo alguma outra coisa, e alguém diz para você, você está errado. Esses dias eu fiz uma coisa que eu não devia ter feito, eu vou confessar o meu pecado aos irmãos, já confessei ao Senhor. Tinha um senhor de idade, com um carro bem bacana, bem novo, assim, bem bonito. E ele ficou no meio da rua, meio perdido. Eu acho que pela idade acontece isso, né? Eu já estou ficando assim, já sei como é que vai ser. Imagino como vai ser, né? Dirigir com mais de 50 anos. E eu percebi o que ele queria fazer, mas ele não deu seta. E usou toda a rua para virar o carro, estacionar. E eu com uma pressa danada, porque o farol é aquele farolzinho que abre e fecha rápido. Impaciente atrás, né? Na hora que eu vi que deu, peguei a contramão, fui do lado, assim, abaixei o vidro. O Ada estava comigo, né? Como é que foi que eu falei mesmo, Ada? Meu pecado? Você lembra ou não? Já esqueceu, que bom, ele tem um bom coração. Dá seta, tiozão. E fui embora. Eu só sei que o velho gritou alguma coisa que eu não consegui ouvir. Como é que você se sente quando alguém diz para você, dá seta, né? Vai orar, né? Vai ler a Bíblia, né? Não faz assim com seu filho, né? Como você se sente isso, quando acontece isso? Eu acho que nós não gostamos disso. Eu não gosto disso. Não parece bom ser advertido. Parece um atestado de incompetência, um atestado de incapacidade ou de algum pecado. Você comete um pecado, por isso você é advertido. Agora, quem é advertido aqui é o servo. Por ela, o teu servo é advertido. O salmista reconhece o seu lugar na relação com Deus e a sua palavra. A palavra de Deus, ela é superior a mim, porque é a palavra do meu Senhor. E eu sou seu servo, sou servo dele, sou servo de sua palavra. E aí eu fui para um outro texto. Eu sou o servo do Senhor. E ser advertido e obedecer a sua palavra são a melhor coisa que pode me acontecer. Tem muita recompensa quando isso acontece. O Salmo 119, 71 diz assim, foi bom para mim ter sido castigado para que eu aprendesse os teus decretos. Você tem coragem de orar assim? Você tem coragem de ser repreendido e dizer assim, Senhor, o Senhor está certo. É melhor para mim mesmo, eu preciso corrigir isso em mim. Eu tenho que mudar. Foi bom para mim passar por isso. Agora eu aprendi qual era a vontade de Deus para a minha vida e eu não vou errar mais. Existe um tesouro escondido, meus irmãos, na vida, e a palavra de Deus é o mapa que nos alerta dos perigos e nos leva até o local onde o tesouro está escondido. Mas para isso precisamos nos corrigir e assim corrigir a rota da nossa vida. Eu vejo, irmão, irmã, corrige isso, não faça isso. E a pessoa insiste em fazer. E o resultado é colisão. Jesus disse isso em forma de parábola, dizendo assim, o caminho que leva à vida é, e o caminho que leva à perdição é largo. 12 e 13, vamos seguir em frente. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então serei íntegro e inocente de grande transgressão. Aqui eu resumi esses dois versos, o título que dei para eles foi autoanálise. Até aqui a palavra de Deus trouxe luz para o nosso caminho, a parte externa,
mas agora ela traz integridade para o nosso coração, para a parte interior de nós. Quem pode discernir os próprios erros? Na versão, a mensagem diz assim: como vamos saber se pisamos na bola? Como é que eu sei se eu pisei na bola? Cometemos alguns pecados, meus irmãos, e aqui tem duas naturezas de pecado. A primeira natureza que ele fala, eu nem tinha pensado nisso dessa forma, mas veja que interessante. Quem pode discernir os próprios erros? Agora ele apresenta dois tipos de erros. Absolve-me dos que desconheço. E o outro tipo é pecados intencionais. Eu tomei a primeira multa do ano já. Olha, que coisa, né? Dia 3 de janeiro inaugurei o ano já dei minha contribuição para a Prefeitura de São Paulo. Local da multa, Avenida Teotônio Vilela, sentido bairro, antes da, não sei o que, da São José. Eu passei hoje de manhã lá caçando, falei, cadê cadê o radar que eu não vi? Aí eu comentei com ele, falei assim, vai ver, era móvel. Eu louco para voltar para casa, e no meio das férias, aquela confusão, pá, tá lá o primeiro, a multinha. Você já esqueceu de pagar o boleto e pagou juros? Ah, mas eu não sabia. Aí você fica no caixa, né? Mas eu não sabia. Aqui que o caixa diz para você: minha senhora, entenda uma coisa. O fato de você não saber não imputa justiça sobre a senhora. Pecar de modo ignorante, você continua culpado do seu pecado. Ah, mas eu não sabia que era pecado. Bom, isso não quer dizer que deixe de ser pecado. Então é melhor você saber o que é pecado e o que não é, né? Porque essa desculpinha de, mas Deus, eu não sabia. Essa desculpinha não funciona, ela não vale. E o salmista está dizendo assim: quem pode discernir os próprios erros? E ele responderia: ninguém. Então, Senhor, me livra dos que eu não sei, porque eu sou um ignorante. Eu sou um inexperiente. E a sua palavra, sim, é luz para mim, mas eu sou ignorante. Me livra dos pecados que eu cometo sem saber que estou cometendo. Você já parou para pensar que você pode estar cometendo alguns pecados convicto de que está fazendo a coisa certa? Eu já fiz muito disso. Pensa na dor que dá, você fala, meu Deus, é o caso do apóstolo Paulo, que perseguiu a igreja de Cristo achando que estava agradando a Deus, até a hora que ele falou, meu Deus, o que eu estou fazendo? Eu estou batendo nos filhos de Deus. Ignorância. São pecados que a gente desconhece. Mas quem pode discernir os próprios erros? Aí ele pede, absolve-me dos que eu desconheço. E agora vem uma segunda categoria de pecados. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais. Esse aqui são aqueles que a gente fala assim, eu vou falar. Eu vou fazer. Eu sei onde vai doer mais. E tu vai e faz. E o problema também é que esses pecados intencionais, eles têm o poder de nos dominar. Acho que a gente falou disso ano passado. Quando você não perdoa e você quer a vingança, o pecado, o poder, a falta de perdão faz você se tornar escravo do pecado. E aí o pecado passa a morar em você. E você passa a ser malvado também. É disso que ele está falando. Deus, eu não quero me tornar refém da maldade. Eu não quero me tornar uma pessoa que gosta de ser mal. Eu não quero ser maldoso intencionalmente. Às vezes passa coisa na cabeça da gente. Aí tu fala assim, Senhor, não quero isso para mim. Não, me livra disso, Senhor. Mas não passa. É disso que ele está falando. Senhor, guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem, para que eu possa ser íntegro e inocente de grande transgressão.
O salmista vai dizer: como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Meus irmãos, isso quer dizer que no tribunal de Deus, que o tribunal de Deus é o único tribunal que é capaz de nos dar paz. Logo, o perdão é, antes de qualquer coisa, uma conversa com Deus sobre como lidar com a injustiça que a gente comete e sair inocente do tribunal por causa de Cristo. O apóstolo Paulo vai dizer: como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele, de Jesus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. O salmista está dizendo assim: então serei íntegro e inocente de grande transgressão. Nós não dependemos mais de não pecar para sermos considerados íntegros. Dependemos de nos arrepender. João vai dizer assim: se confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para perdoar toda a injustiça que cometemos e nos purificar e nos tornar puros novamente. E caminho para o final, versículo 14. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Eu dei um título para esse verso, e o título que eu dei foi Pensar é Construir. Pensar é construir. O que você pensa? No que você pensa? Qual a sua agenda de pensamento? Deixa eu fazer uma perguntinha para os irmãos aqui. No que vocês vão pensar amanhã cedo? Trabalho. Boa. Mas quem define a sua agenda de pensamento? Deus, você, o trabalho, as circunstâncias, sua mãe, seu pai, seu marido, o neném que chora. Eu vou perguntar de novo. As prioridades, as urgências, as emergências. O que você pensa? No que você pensa? Porque pensar é construir. Qual a sua agenda de pensamento? Como você escolhe no que você irá pensar? Você é como uma folha ao vento? Que é jogado para um lado, o vento sopra para cá, você sabe, meu Deus do céu, está na hora do almoço. Ai, meu Deus do céu, que eu tenho que comprar. Ai, meu Deus do céu. Ai, aí vem o meu marido. E chega no final do dia, você está assim, ó, bilou lá. Assim. Eu, com frequência, me sinto assim. Vai trabalhar com construção civil que você vai ver. Cada hora é uma novidade. Quando você menos espera, tem um BO que você não viu, escapou, deixou passar. E é aquilo lá que o cliente vê, e aquilo lá que você devia estar lá e você não estava. Então você fica o tempo todo tomado por aquele processo de construção. Isso não acontece só na construção civil. Não é verdade? A pergunta é: quem você permite entrar em você para contribuir com a construção da sua vida? Quem é que entra dentro de você e passa o dia com você conversando? A novela das 8? Como é que fala? O beijinho no ombro lá, como é que é? O despeito? É isso? Como é que é a palavra? O recalque? Isso. Boa. Deus abençoe. Sabe quando você acorda com um pensamento e você fica naquele pensamento? E não consegue desgrudar daquele pensamento? E quando termina o dia, você fala assim: mas que desgraça, pensei nisso o dia inteiro, não cheguei em lugar nenhum. Sabe o que o salmista está dizendo? Ele está dizendo assim:
Vigie sempre os seus pensamentos, porque deles depende a sua vida. Você tem um sistema para proteger a sua mente contra pensamentos destrutivos ou indesejados? Devia ter. Sabe uma boa forma de controlar pensamentos destrutivos e indesejados? A oração. Essa semana eu tive uma experiência de oração muito interessante. 2 irmãos nos procuraram para fazer negócios entre cristãos, porque eles são do movimento dos cristãos, fazer negócio com cristãos. Parece até uma maçonaria de cristãos, sei lá, alguma coisa assim. Cortar o bolo aí, sei lá. Falei, legal, vamos lá, vamos ouvir os irmãos, né? E os irmãos vieram, não, porque nós somos crentes, somos da igreja fulana, o senhor também é pastor, o outro também é pastor, e sentou todo mundo na roda dos pastores. Firmeza, vamos falar de negócios. Tá ok. Então, pessoal, estou com horário aí, precisamos levantar, vamos embora. Na hora que todo mundo ia embora, eu senti assim, manda orar, para orar. Para todo mundo aí, então agora nós vamos orar. É mesmo, vamos orar, né? Porque crente ora. Cristão ora. Não é só a teoria disso, né? Às vezes você está com um pensamento que está te perseguindo, está te maltratando, está te azucrinando a vida. Você tem que parar para orar, você tem que ler a Bíblia. E aí você abre a Bíblia, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. A voz de Deus confronta aquela voz da sua mente. E um pensamento que é destrutivo precisa parar, porque senão ele destrói você. Eu estou com medo disso. Vai acontecer. Eu vou fazer o exame. Porque o exame não sei o que lá. Porque que você não conseguir. E aquele pensamento. Para. Abre a Bíblia. Deus cuida dos pardais, dos lírios do campo. Deus vai cuidar de mim. Ponto. A pergunta é, quem é que você convida para fazer parte da sua cabeça, do seu coração? Porque pensar é construir. Ou pensar é destruir também, né? Você sai da igreja no domingo e fala assim, puxa, que palavra maravilhosa, eu preciso viver isso, era isso que eu queria que Deus falou comigo, isso é muito importante, isso é maravilhoso. E aí chega na semana, tu já sai para o mundo do ter, sai para fazer as coisas. Nós temos que sair, né? Porque todo mundo tem que sair da toca, não é? Até eu tenho que sair da toca, pessoal. Tem. A gente tem que ir para o mundo do ter. Só que a gente não pode se deixar envolver no mundo do ter desse tanto aí. O que você vai pensar amanhã cedo? Espera aí. Antes de pensar no trabalho, antes de pensar nas contas para pagar, antes de pensar como é que eu vou resolver o déficit de caixa, antes de pensar como é que eu vou arrumar um emprego, antes de pensar, sabe o que você faz? Conversa com Deus. Porque a palavra de Deus é luz para o seu caminho, revigora a sua alma. Se você é inexperiente, ela vai te tornar sábio. Ela é justa, ela vai dar alegria ao seu coração. Ela vai trazer luz para os seus olhos. É isso. A oração do salmista é essa aqui, meus irmãos. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis aos teus ouvidos, Senhor. As nossas palavras são ouvidas pelas outras pessoas, mas as nossas palavras e os nossos pensamentos são ouvidos por Deus. Deus conhece a nossa agenda de pensamento. Conhece os nossos anseios mais íntimos e os nossos desejos mais perversos também. Mas Ele sabe o que a gente deseja e o que a gente precisa. Jesus disse assim, o homem bom tira coisas boas do tesouro que está no seu coração, e o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que o coração está cheio. Às vezes eu tenho dúvida, às vezes eu acho que o que a minha boca está falando não tem nada a ver com o meu coração. Tem sim. Talvez as suas palavras sejam o lado mais concreto do seu coração. Ai, que saco! Ai, que droga! Hã?
E aí, daí vai, né? Vou até fazer o pip. Perceba que a sua boca fala do que o seu coração está cheio. Então as palavras, elas dizem o que está dentro de você. Por isso o salmista falou assim, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis ao Senhor. Talvez ele pudesse dizer assim, que o meditar do meu coração seja agradável ao Senhor, e então as palavras dos meus lábios também vão te agradar, Senhor, como consequência. Agora eu quero convidar você a uma simples oração e a terminarmos a nossa celebração. Eu aproveitei uma oração do Keller, dei uma mudada nela, e gostaria de convidar você a fechar os teus olhos e vou orar essa oração e depois fazer a minha oração de encerramento também. Fechemos nossos olhos, meus irmãos. Eu te agradeço, Senhor, pela tua palavra, as Escrituras, por sua variedade, sabedoria, credibilidade, verdade, plenitude e poder. Abre meus olhos para que eu possa ver mais e mais maravilhas dentro dela e para que eu cresça em força a fim de enfrentar qualquer coisa que a vida possa lançar contra mim. Amém. Deus nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por nos fazer lembrar que Tua palavra é fonte de vida para todos nós. Não nos deixe, Senhor, ignorá-la, não nos deixe deixá-la em segundo plano. E que ela seja mesmo, Senhor, um mapa em nossas mãos, que nos guie até os tesouros que a gente pode encontrar na vida. Que ela seja algo tão valioso, mais valioso do que o ouro, que a gente guarde ela com tanto cuidado, com tanto apreço como a gente tem com as joias que a gente recebe, que a gente ganha. Que a gente tenha ela, Senhor Deus, com um apreço tamanho e que ela faça parte dos nossos pensamentos e das nossas palavras. Senhor, perdoa-nos o tanto de vezes que ignoramos Tua vontade, Teus mandamentos, porque eles são para a nossa salvação, Senhor. Deus, obrigado por Tua palavra inerrante, que não erra, que não tem sombra nenhuma de equívoco. Abençoa-nos, ó Deus, pela Tua palavra ao longo dos nossos dias, Senhor. Não deixa que a correria do ter suprima, Senhor Deus, a alegria do ser encontrado por Ti e de ouvir a Tua voz enquanto fazemos o que fazemos. É a minha oração, Deus. Em nome de Jesus, peço isso por mim e pelos meus irmãos, para a glória do Teu nome. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, querido irmão, querida irmã. Privilégio mesmo reencontrar os irmãos.